falando um tempo, e aí depois a gente tira o vídeo para quem quiser fazer perguntas, né? Para também a pessoa não se sentir confortável depois para ficar salvo no YouTube, né? Essas mentorias ficam salvas no YouTube. Então, para deixar mais confortável, a gente tira a filmagem dessa parte de perguntas, tá? Ok. Camila tinha falado alguma coisa, Camila, que você estava sem alguma coisa? Minha câmera deu problema aqui. Eu vou entrar pelo celular, tá? Só um minutinho. Tá bom. Marluz está em São Paulo? Não, eu estou no Paraná. Ah, não está tão frio aí, então. Não, tá frio, tá muito frio. Aliás, o meu casaquinho está aqui, ó, meu pequeno casaco. É que eu estou na minha sala na clínica, e a minha sala na clínica, ela tem um privilégio, ela bate sol à tarde quase toda, quase a manhã toda, então fica muito quentinho, fica muito gostoso. No inverno é muito quente, né? Mas no verão é muito gostoso. No inverno é gostoso, no verão é muito quente, mas é sobre isso. Mas está muito frio aqui também. Aqui agora, acho que está uns... Eu não via quantos graus estava, mas estava 14 graus. Hoje de manhã a gente amanheceu assim num climinha de 12 graus. A gente amanheceu com 6. 6 graus aqui no sul. Foi, assim, desesperador para sair da cama. Eu imagino. Estou acostumada com o frio. Deixa eu achar as Urias, ver se vai entrar mais gente. Normalmente elas vão entrando ali até umas 7h20. Camila voltou. Tá todo mundo me vendo? Sim! Camila, não sei se ela está aqui no Paraná ou se ela está em outro estado, porque a Camila viaja bastante. Então, eu estou em Goiás hoje. Eu sabia que ela não estava no Paraná. Boa noite, gente, pessoal. Boa noite. Boa noite, eu estou aqui do Rio de Janeiro. Rio é a cidade que eu não é que eu não ame todas, mas é assim, a cidade que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a primeira cidade que a SAS começou a fazer atendimentos de saúde mental durante a pandemia, né? Mas a gente foi adotando assim, ama todo mundo igual. Acho que dentro do projeto de saúde mental a gente assim abraçou o Rio Grande do Sul, abraçou os outros estados, e a gente é muito feliz por poder prestar esse serviço, né? Que acho que é tão valoroso e tão precioso para as pessoas. Que legal. Depois eu vou vou pedir para vocês se apresentarem, explicar o que é a SAS, como é que começou. A gente chama carinhosamente de SAS, né? Mas depois eu vou te pedir para explicar quando entrar mais gente aí. Gurias, sempre deixem os microfones desligados, por favor, tá? Vamos deixar ligado só o da Camila, depois o da Marluce, que são as nossas mentoras de hoje. E aí, lá no final, a gente vai abrir para perguntas. Aí, quem quiser fazer perguntas, vai ali embaixo, ó, da tela, vai ter uma mãozinha assim, ó. Coloca a mãozinha assim e a gente vai por ordem de chegada para permitir as perguntas, tá? Eu vou chamando para ter organização. Enquanto as gurias vão falando, eu tô aqui, vá aceitar gente, ó. Então, tá aumentando o número de pessoas que tá entrando nessa mentoria do dia. Que eu, particularmente, já falei para as pessoas ontem, a gente teve educador na segunda-feira. Eu disse, eu estou ansiosíssimo para falar sobre ansiedade financeira. Né? Então, é uma bem importante, foi uma coisa que a gente conversou, né, Marluce, para que seria interessante as gurias trazerem para nós, porque é uma coisa que pega para todo mundo. Quando começa a faltar grana... É uma coisa assim que a gente fica... nós entramos numa situação em que a gente paralisa, nós ficamos paralisados, porque a gente só pensa naquilo, só fala naquilo. Camila vai entrar um pouco mais nesse assunto, porque a Camila ela vai se apresentar. Ela é consultora financeira, né? Tem aí uma vasta experiência nessa área, já trabalhou em grandes corporações, já tem
assim, um leque muito bom sobre isso, por isso que eu chamei ela hoje, porque a gente sempre faz essa dupla dinâmica aqui, para falar sobre isso. Eu entro mais com a parte de saúde mental e ela entra mais com a parte técnica, né, da consultoria financeira, porque a gente é psicólogo, não sabe de tudo, né? A gente entende, como eu sempre falo, eu entendo de pessoas, eu não entendo de números. E é mais complicado, né, Marlúcia? Assim, até a psicóloga também, quando está com o seu aperto financeiro, também gera ansiedade. Sim, Somos humanas, né? Sim, com certeza, com certeza. E o que é mais legal também, Gurias, semana que vem a gente vai ter um reforço disso, porque vai ter a nossa gestora financeira do Instituto, que também vai dar uma aula sobre gestão financeira, sobre organização, para também, então vai ser, quartas-feiras, na sequência aí para falar desse assunto que é tão importante, ainda mais nesse momento do Brasil aí de instabilidade, né, que estamos. Aliás, quando que o Brasil esteve estável, né? Vamos combinar. Mais um minutinho e a gente já vai começar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Claudinha Rocha, que está dando boa noite aí, é a nossa coordenadora das educadonas. Boa noite a todas. Nossas educadoras aí falando, não estou vendo o rostinho de todo mundo, mas já estou ouvindo as vozes aí conhecidas. Oi, Ju. Eu fui agraciada com a visita do governador de vocês. Estou podendo. Leite esteve por aí, Foi. Ele foi lá no meu stand, lá na Expotier. Ai, que legal. Gurias, vamos então dar início, tá? Vou pedir para todo mundo, vou repetir aqui, todo mundo com o microfone desligado, vamos liberar só o microfone da Marluce e da Camila, tá? Eu também vou desligar o meu aqui. Quando tiverem perguntas, coloquem no chat, que daí, de repente, se eu conseguir, eu faço uma intervenção ali, pergunto para as gurias, senão a gente deixa para o final da aula, tá bom? Ai, ó, eu estou ansiosa por essa aula, Marlúcia. Eu vou ficar quietinha aqui. Eu fiz um materialzinho de apoio, assim, para a gente ir se orientando do que vai falar, né? Vai ter coisas que a gente vai falar aqui que às vezes não está no slide, mas como vai ficar gravado. Depois eu quero que você, se você puder disponibilizar essa gravação para nós, também acho bem importante, tá? Mas a gente pode começar. O sinal tá dado, como é que tá? Não entendi tua pergunta, Marlúcia. A gente pode começar? Espera claro, começa. Gurias, quando as gurias perguntarem assim, ó, estão me ouvindo? Coloquem o joinha ou coloquem no chat, tá? Porque se todo mundo fica abrindo o microfone, dá uma confusão. Então, só vamos deixar para abrir os microfones no final, tá bom? Beijos, tudo com vocês, gurias. Muito obrigada por estarem aqui, né? Então, a Marlúcia, a nossa... É coordenadora da SAS? Marlúcia, eu sou coordenadora, eu vou me apresentar, então, tá? Eu sou a Marlúcia, eu sou coordenadora de saúde mental, coordenadora técnica de saúde mental da SAS Brasil, sou psicóloga também na SAS Brasil, né? Já desde 2020, eu estou desde quando a SAS começou com o projeto de saúde mental, comecei como voluntária dentro da SAS e fui conquistando aí, graças a essas meninas maravilhosas, por isso que eu falo assim que o Instituto Dona de Si, ele mora dentro do meu coração, por quê? Foi junto com vocês que acho que eu fui sendo reconhecida dentro da SAS, eu cresci junto com o Instituto, que eu fui sendo reconhecida e hoje eu estou na posição de coordenação, né? A SAS surgiu desde 2013, né? É uma instituição sem fins lucrativos que está aqui para ajudar essas pessoas. Eu estou vendo aqui já tem umas pessoas falando que eu sou psi delas e tal, gente, ó, guardo todas vocês no meu coração, com certeza. Então, assim, a SAS surgiu em 2013 através da Adriana Malé e da Sabine Bolignon,
que tiveram a ideia de levar saúde de qualidade para as regiões mais remotas, né, através das expedições dos sertões. Mas, no meio disso tudo, a gente começou as expedições, começaram as atividades no presencial, veio a pandemia. E na pandemia houve aquela explosão de crises de ansiedade, de pessoas, às vezes, com ideação suicida, e entre outras coisas que aconteceram. As ansiedades financeiras também, que eram muito grandes naquela época, porque todo mundo estava vivendo uma incerteza. E aí elas resolveram implantar a telesaúde, tanto para as outras especialidades médicas e principalmente para a saúde mental. A gente tinha um time de 60 psicólogos atendendo o Brasil inteiro, né? A gente atendia 9 estados, e o Rio de Janeiro foi o primeiro pontapé aí que a Fundação, que a Fiocruz fez a parceria com a gente, chamou a gente e falou, olha, vamos lá, vamos fazer essa participação, e nós fomos agregando, atendemos o Complexo da Maré, Alemão, e aí o Instituto Dona de Si, Suzana nos procurou, né, e fizemos a parceria com o Instituto Dona de Si para começar essa jornada aí das mulheres, e aí começamos a atendê-las com muito carinho, com muito afeto, e é por isso que eu falo, e hoje eu estou aqui reforçando isso, né? Eu sou psicóloga formada já desde 2018, faz 7 anos que eu tenho minha formação de psicologia, também tenho formação em recursos humanos, e sou formada também em pedagogia, que foi a minha primeira formação. Então, aí tem um vasto leque de formações e pós-graduações, que eu não vou ficar entrando. Sou a mamãe do Luke e da Leia, né? Que são os meus bichinhos de pelo, de 4 patas, que muitas dessas meninas já conheceram através dos atendimentos. Às vezes eles estão lá brincando comigo dentro do meu escritório. Hoje eu estou na clínica, não estou no escritório. Mas, assim, tenho muito prazer de estar aqui hoje e agradeço imensamente o convite. E agora eu vou deixar a Camila se apresentar, que eu já falei demais. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Que honra estar aqui com vocês e falar aí sobre esse tema que é tão especial para mim, que é algo que eu sou apaixonada desde que eu sou criança e me entendo por gente. Meu caminho se contornou por alguns locais aí, também tenho outras formações, mas sou formada em gestão financeira e depois concluí também a formação em administração, mas no meu percurso aí, ajudando pessoas para transformar suas vidas por meio da educação financeira, eu descobri o quanto que a gente tem sinergia com a relação do dinheiro e as questões de saúde mental. E é por isso que a gente trabalha muito junto, né? Muito a questão da educação financeira com a psicologia, com a terapia, porque muitas vezes o que a gente percebe quando chega alguém aqui para tratar sobre suas questões, sobre a relação que tem com o dinheiro, muitas delas estão relacionadas a um fundo psicológico, a algo aí que está muito além, né, do dinheiro em si, daquilo que se ganha. Muitas vezes a gente recebe pessoas que não necessariamente ganham pouco, mas que têm problemas que fazem com que elas gastem muito e acabem se colocando em situações que ativam a sua ansiedade, e a ansiedade financeira hoje tem dominado muita gente, e aí eu espero conseguir compartilhar aí com vocês, e no final tirar dúvidas de quem tiver sobre isso, né? Vamos trocar muita experiência aí, e contribuir com o desenvolvimento aí do projeto de vocês, tá? Eu também sou mãe de pet, mãe da senhorita Cacau, que é minha filha de 4 patas. Sou nascida em Campo Mourão, no Paraná, mas hoje eu moro em Maringá. Porém, em função do meu trabalho, hoje eu estou em Goiás, na cidade de Rio Verde, e quero estar cada vez mais longe, quer seja fisicamente,
quanto online, né? Fico muito feliz, estou vendo aqui que tem gente de vários lugares, então fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar com vocês, tá? E bora lá, né? Bora, vamos falar sobre a ansiedade que eles estão aí para começar o assunto. E eu vou fofocar uma coisa para vocês agora, gente. Esse bebê que está aqui falando com a gente, né? Essa mulherona, né? Que não é um bebê, ela é assim, ela tem um lugar todo especial no meu coração, porque eu vi toda a trajetória, nascimento. Ela não nasceu da minha barriga, mas é como se fosse, eu sempre falo isso. Ela é minha sobrinha, tá? E a gente tem essa parceria, e desde quando um dia ela falou assim para mim, tia, penso em falar sobre finanças, porque você sabe que eu sempre fui apaixonada. Eu falei assim, eu te apoio naquilo que for preciso. Então, assim, sempre, 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 sempre. Tudo que ela vem, às vezes, falar comigo, eu falo, vai, vamos fazer. E a mesma coisa eu faço com ela. Às vezes eu falo assim, agora a tia precisa de colo também, né? Que ela sabe que quando eu ficar velha, ela vai ter que me cuidar. Eu já falei, inclusive, que ela tem que fazer a reserva dela, uma reserva bem gorda para sobrar bastante coisa para minha herança, né? Vocês não acham que é isso aí que tem que acontecer? Já que eu sou sobrinha, filha única, então. E outra coisa também, né? A gente não tinha falado que era parente ainda, né? Mas eu imagino que cara de uma focinha da outra, né? Talvez Muito vocês já parecido. tinham percebido esse pequeno detalhe, né? Não dá nem para esconder. Não, mas eu contei essa fofoca, tá, gente? Porque assim a gente faz essa parceria junto mesmo aqui. Mas eu vou dar as boas-vindas para todos de novo, né? E esse encontro que a gente fez hoje com muito carinho, com muito afeto para vocês, foi para falar dos sentimentos. E a Camila até já deu uma introdução sobre isso. E que o dinheiro, né, acaba causando na gente. Às vezes a gente gasta por causa de uma emoção contida. Às vezes nós levamos esse lado para a finança e a gente não entende o porquê que a gente tem tanto prazer em ter, mas a gente não entende que talvez, e acaba entrando nessas dificuldades financeiras justamente por conta, né, de uma emoção que não foi expressada, de algo que não foi falado, de algo que deixou de ser vivenciado desde infância, adolescência e tal. E eu sempre explico no começo de tudo que existe diferenças entre a ansiedade. Existe a ansiedade patológica e existe a ansiedade que nos impulsiona a fazer as coisas. E a ansiedade financeira, ela entra dentro dessa ansiedade que nos impulsiona, e às vezes ela acaba se tornando patológica devido à intensidade que ela tem, né, dentro dessa gama de coisas, dessa gama de emoções e sentimentos aí que transcendem a nossa vida, né, que perpassam aí de geração, às vezes, em geração. Né, isso vem também dessas questões, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, as boas-vindas é essa, não sei se a Camila quer complementar mais alguma coisa dessas boas-vindas. Não, é isso aí mesmo, vamos colocar a mão na massa aí no tema, vamos começar. Então, como eu falei para vocês, existe a ansiedade patológica e existe a ansiedade que nos impulsiona. A ansiedade patológica é aquela que nos paralisa, que dá crise, que faz o coração palpitar, e muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam assim, Marluce, acho que eu vou ter que procurar um cardiologista, porque eu tô com um aperto no peito, um nó na garganta, parece que a minha pressão está subindo, as coisas parecem que não estão andando. Aí eu pergunto, faço a seguinte pergunta, quando esse sintoma começou? Começou faz uns 4 meses, faz 1 ano, faz 6 meses. E aí mais um questionamento que eu costumo fazer para essas pessoas. O que estava acontecendo na tua vida neste momento que a coisa começou a acontecer? E aí as pessoas vêm falando. É por causa do dinheiro, eu tenho preocupação excessiva, eu tenho insônia, é uma sensação da culpa e tal, e vai falando, e aí abre essa questão da finança, né? Essa questão da gestão, de não saber lidar com os gastos, não saber fazer os seus planejamentos. E nas mulheres isso é
isso é essencial, isso é principal, porque as mulheres, elas estão à frente da família, e às vezes a mulher, ela olha para aquele filho que precisa de um sapato, ela olha para uma coisa e ela olha para outra e ela vê esse dinheiro que não dá. Às vezes tem um parceiro, um companheiro, um cônjuge que não ajuda e ela é a única mantenedora dessa casa. Então, tem muitas questões ali relacionadas do cotidiano, do dia a dia. É por isso que eu sempre faço essa pergunta, né? Quando isso começou? Por que que isso começou? Pode falar, Camila. E aí, pessoal, em relação a essa questão das causas, a gente percebe muitas vezes que todo excesso de dívida talvez esconde uma falta de outra coisa. Às vezes as pessoas vão descontar as suas emoções por meio das compras, né? Então, por exemplo, estou triste, quero gastar, porque comprando uma coisinha eu vou ficar mais feliz. Eu tô muito feliz, eu quero comemorar. Então, eu tô merecendo tanto, essa semana eu me esforcei demais, né? E então, eu estou merecendo comprar alguma coisa. Não vamos dizer que isso é uma coisa negativa, ruim para nós. O grande problema é que, em alguns casos, isso se torna uma rotina, um hábito. E todas as vezes nós descontamos ou nós queremos comemorar por meio daquilo que a gente de compras, né? Fazendo uma compra. Alguns casos, inclusive, levam os problemas relacionados a dinheiro ao desencadeamento de outros, como, por exemplo, a obesidade. Eu tenho uma paciente, né, uma cliente, no meu caso, que ela gastava por mês mais de R$ 2.000 de iFood, comprando comida. Essa pessoa, além de todo desregular que ela estava ali nas contas dela, ela estava extremamente acima do peso. E isso estava gerando ansiedade para todo quanto é lado na vida dessa pessoa, porque ela não conseguia nem evoluir financeiramente, alcançar os planos e os objetivos dela, e também não conseguia evoluir em relação àquilo que ela tinha ali de saúde, inclusive, né, pelo excesso de peso que ela tinha adquirido de comer tanto fora. Então, o impacto que o desregular das nossas finanças pode causar, além, né, das questões psicológicas, né, de não dormir, de não, às vezes, não se alimentar ou se alimentar em excesso, ele pode ser além, né, ele pode ser físico também. Pode voltar aí para o próximo. Eu coloquei aqui os sinais e os sintomas, né, da ansiedade financeira, algumas coisas, e uma coisa importante, gente, que quando a Camila traz essa fala, isso aí é as patologias, é a ansiedade patológica, é a ansiedade que é impulsionada, tá? Quando eu falei lá no começo, paralisou. Te deixa cristalizado num ambiente que você precisa de gastar, você precisa de usar a forma do dinheiro ou outras formas, que nem da comida. Tem pessoas que são viciadas em sapatos, em bolsas, em outras coisas, até mesmo no sair de casa, né? Porque se eu vou sair de casa, eu preciso de fazer um cabelo, eu preciso de fazer uma unha, um cílios postiço, eu não posso andar desarrumada, mas a minha conta do cartão de crédito está estourada, porque eu estou me agradando. E aí, quando eu me vejo nesse arrumar, e aí você tem que entender que às vezes você precisa ter saúde existencial, e depois até vou sugerir esse tema para vocês, para me voltar a fazer uma fala sobre saúde existencial, ter esse autocuidado, porque às vezes vai gerando excessos e você vai entrando em situações que você não tem saída. Isso é ansiedade patológica, tá? A gente chama, dentro do DSM-5, a gente chama de TAG.
né? Que é um transtorno de ansiedade generalizado, que é aquele transtorno que você está doente, que você precisa de medicação, que você não consegue sair daquilo, que já está gerando uma comorbidade, já está gerando uma compulsão alimentar, já está gerando uma compulsão por compras, principalmente a questão das compulsões. Mas por quê? São emoções contidas que não são colocadas para fora, que não são faladas, né? Eu vou passar o próximo slide aqui já. E por que sentimos tudo isso, né? Às vezes a gente se cobra muito por ser mulher, por ser mãe, e eu estou falando para as mulheres mais voltadas para esse público, e porque hoje eu sei que o público aqui é mulheres, né? Todo mundo, então eu trouxe mais voltado para vocês. E é a falta, né? Às vezes e aí a gente começa a sentir a falta, porque a gente gasta demais, começa a se perder nas coisas, e aí você fala, e agora? O que eu faço? E aí você acumula a ansiedade financeira, que se torna patológica também, que ela te impulsiona a fazer coisas, mas ela se torna um problema. Porque a ansiedade, que ela é benéfica hoje, que a gente bate muito em cima disso, é aquela ansiedade que faz você fazer as coisas e dar certo. Tipo, eu vou fazer, eu vi que vocês vão ter curso de estilista. Eu vou fazer uma peça de roupa que vai vender. Então, eu vou usar a minha criatividade, eu fico ansiosa para colocar aquilo no papel. E aí eu vou lá e faço. Então, isso é ansiedade boa, é a ansiedade que nos impulsiona. É a ansiedade que faz com que você se transforme em algo na melhor versão de si. E a ansiedade patológica já é a ansiedade que faz a gente gastar demais, que faz a gente se recompensar por essas coisas, né? E a mulher tem as cobranças, né? Mulher tem as cobranças, até vem a questão da desigualdade de oportunidades, a pressão que a sociedade coloca das redes sociais. Muita gente olha para as redes sociais e fala assim, mas a fulana tem, eu também quero ter, porque a fulana é feliz com tudo isso, né? Mas a gente não vê que aquilo, às vezes, é uma falsa ilusão criada pela mídia para vender. E você tocou num assunto bem legal aí, que eu acredito que no momento em que nós estamos vivendo, as redes sociais têm tido influência muito grande em relação à questão da ansiedade financeira. Nós comparamos o nosso bastidor com o palco de outras pessoas. Então, a gente, o tempo inteiro, está se comparando, né? O creme do cabelo que eu não tenho, a roupa que eu não tenho, a bolsa que eu não tenho, a viagem que eu não consigo fazer, com uma pessoa que está postando isso ali de forma aleatória. Às vezes, até pessoas conhecidas, né? Mas a gente nunca sabe o que a pessoa teve que fazer para alcançar aquilo ali. Não tem como comparar, né? Nós não podemos viver dessa comparação. E o que acontece muitas vezes, tá? Nessa tentativa de igualar o meu bastidor com o palco de outras pessoas, eu acabo me colocando numa situação ainda pior. Porque eu vou tentar viver uma vida que não é a minha, neste momento. Neste momento. Porque cada uma de nós tem a capacidade de chegar onde a gente quiser. Mas neste momento, talvez não seja a minha realidade. E aí, eu já atendi uma outra pessoa e ela falava assim para mim, Camila, mas como que eu vou deixar de sair e ir numa festa? Os meus amigos todos vão estar lá. Como que eu vou deixar de ir numa festa e pagar um baldinho para os meus amigos lá, uma rodada para todos os meus amigos? E aí a gente percebe que vai muito além, né? Porque as pessoas elas estão numa ilusão de que precisam fazer coisas para mostrar para os outros. E é o outro ponto que a rede social acaba pegando muito, porque além da gente se comparar, a gente também tem o desejo de mostrar a nossa vida perfeita, como sendo perfeita.
E a vida de ninguém é perfeita, todo mundo tem dificuldade, né? Empreender em especial, né? Porque eu soube aqui que nós estamos falando de um grupo de empreendedoras, é extremamente desafiador. Eu comecei a minha mentoria, por exemplo, há 1 ano. Eu já fazia esse trabalho de forma, vamos dizer, voluntária, né? Atuando com mentorias diretamente para o público há muito tempo. Mas oficialmente eu comecei há 1 ano, e aí nesse período, muitas vezes eu pensei em desistir. E sabe por que eu pensei em desistir? Porque as pessoas, elas querem a mudança, mas elas não querem mudar. A gente precisa querer mudar. Para a gente sair de uma situação, né, de endividamento, uma situação que parece que eu estou cavando só para baixo, eu preciso querer mudar e falar, opa, mas a minha amiga, ela tem a bolsa, o carro, faz a viagem, mas ainda não é o meu momento, vai chegar lá. Eu vou construir esse momento, tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Não compara o palco dos outros com o seu bastidor. Você vai conseguir chegar onde você quiser, mas a primeira coisa, né? O primeiro ponto para a gente começar é tirar isso da nossa frente. Tirar essa ideia de que porque o outro chegou, eu tenho que chegar. Cada um tem o seu tempo, cada uma de nós vai conseguir encontrar o seu momento, por mais difícil que às vezes a situação pareça hoje, lá no futuro, a gente, batalhando, a gente vai alcançar, tá? Até coloquei aqui nessa frase, não é sobre dinheiro, é sobre as nossas emoções. Eu sei que tem aquela frase clichê, dinheiro compra felicidade. Nem sempre. Porque felicidade também está nas pequenas coisas, né? E a gente prioriza muito, e entra muito no que a Camila estava falando, de ver o outro, de colocar esse outro e falar, nossa, porque o outro tem lá um tênis de marca, uma bolsa de grife, ou sei lá, tem uma casa melhor que a minha, mas é olhar para o teu hoje e ver que você está fazendo, tá? No seu hoje, no seu aqui e agora, para construir esse futuro. Né? Mas eu não tenho perspectiva. Será que você não tem perspectiva mesmo? Se você olhar para dentro de si, será que você não vai ver aonde é que você está errando, não cuidar dessa emoção que às vezes foi suprimida durante a vida inteira? E não é, e eu falo uma questão até de passar de geração para geração, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, o fulano era assim, quebrar ciclos. Gente, é importante a gente entender a nossa história de vida, entender quem nós somos e saber que nós somos seres humanos passíveis de mudança. E hoje vocês chegaram aqui, eu sempre falo isso, e depois no final eu quero fazer uma dinâmica, se vocês me permitirem, tá? Eu faço uma dinâmica com vocês. Vocês chegaram aqui uma pessoa, mas vocês vão sair daqui pessoas diferentes. Eu cheguei aqui, Marluce, uma pessoa, e vou sair daqui com a experiência de vocês, com a história de cada uma de vocês. Já vi um monte que eu já atendi, assim, e fico muito feliz, porque eu sempre falo, são os meus presentes. Cada paciente que eu atendo é um presente que eu recebo. Então, assim, essas emoções, elas são importantes. Então, aprender a quebrar esses ciclos emocionais. Por que eu tenho que aprender, né? A criar Deixa eu comentar uma coisa. Pode falar. Você falou sobre essa questão de quebrar o ciclo. É uma das primeiras perguntas que eu faço no processo da mentoria, né? Que é a mentoria, para quem nunca participou de nenhum processo assim, é muito parecido com a terapia da psicologia, pelo menos no início, né? A gente também faz uma anamnese, e uma das primeiras perguntas que eu busco entender é a relação que a pessoa teve com o dinheiro na sua infância. É muito comum, pessoal, que pessoas que têm dificuldade hoje em lidar com dinheiro
vieram de famílias sem nenhuma estrutura. E aí tinha até num dos slides falando sobre a educação financeira. Primeiro, nós não tivemos educação financeira na escola, né? Ainda que você tenha tido acesso à educação, você não teve educação financeira. Muitas vezes a gente vem de uma família que não teve estrutura para isso. Algumas famílias conseguiram fazer muito com o que tinham e nem todas conseguiram, tá? E tá tudo bem. A grande questão é que hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Nós estamos aqui tendo oportunidades de falar sobre um assunto que talvez demorou para a gente ter essa oportunidade, mas hoje está totalmente mais fácil da gente conseguir melhorar, mudar, desenvolver, né? Então, nós não podemos nos apegar, e às vezes a gente vê assim, nossa, mas eu sou assim. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela? A gente não pode ter ela. A gente precisa quebrar, mudar. A gente não vai morrer do mesmo jeito que a gente nasceu. Então, porque o meu pai e minha mãe não guardava dinheiro, não estava preocupado e tal, vivia a vida no maior do sufoco, vivia a ansiedade financeira, mas nem enxergava isso dessa forma, eu não preciso repetir isso. A gente pode mudar a partir de agora, né? A gente está tendo essa oportunidade. Eu já vi aqui nos comentários que estão subindo que já teve muita gente que mudou, né? E isso é incrível. Se teve gente que conseguiu mudar, qualquer um pode mudar, né? Eu já vi várias pessoas que passaram, né, pelo processo, pessoas que eu tive a oportunidade, que conseguiram tanto desenvolver, né, essa questão de melhorar a sua gestão financeira e que, consequentemente, isso melhorou muito a sua cabeça, abriu a cabeça. E uma coisa muito interessante é que, às vezes, a pessoa que chega lá no consultório, lá da psicóloga, pedindo por uma melhora na questão psicológica, vem parar na mentoria. Assim como toda vez que eu faço mentoria, a gente identifica alguma questão que pode ter vindo aí de um fundo emocional, eu sempre falo, faça terapia. A terapia é a melhor forma da gente se conhecer e impulsionar a mudança na gente, né? A gente só vai conseguir realmente evoluir na questão financeira quando a gente conseguir melhorar como pessoa, né? Muitas vezes isso também demora um pouco, tá? Porque a gente precisa amadurecer. Alguns processos, eles precisam de tempo e a gente tem que ter paciência com a gente. Camila, eu já fiz 200 dietas e nunca consigo emagrecer. Dieta e finanças, elas são muito parecidas. Sempre quando você faz algo muito restritivo, algo que você fala assim, agora eu não vou fazer mais nada, vou ficar só dentro de casa, eu não vou comer um chocolatinho. Qual é a chance disso dar certo? É muito pequena. Então, é uma transformação que precisa ir vindo de dentro para fora e que transforme muito mais do que o passar um cartão. Transforme você por dentro do que você quer e do que você espera para o futuro. E aí, eu complementando isso que a Camila está falando, realmente isso é uma grande realidade, gente, porque se a gente tem medo da mudança, e eu até coloquei aqui, ó, a decisão que você está com medo de tomar pode ser a que vai mudar a sua vida, tá? Tenha coragem. Gente, é difícil, porque às vezes nós estamos em um lugar que tá ruim, não tá legal, mas a gente já conhece aquele problema, a gente sabe lidar com aquilo. Tem uma frase que uma professora minha, Karina Fokumitsu, fala muito. Ela fala assim, a gente se acostuma com o quentinho do cocô. É feio falar isso, mas eu vou falar. A gente se acostuma com esse quentinho do cocô. Tá fedido, tá ruim, mas eu tô acostumada a ficar ali. Eu chamo de zona de desconforto. É desconfortável, mas eu já conheço. Isso, eu já conheço. E aí eu vou ficar ali. E aí eu não cresço, eu continuo repetindo os mesmos padrões aprendidos a minha vida inteira. E aí o meu emocional tá ali, paralisado,
cristalizado, eu não vou nem para frente e nem para trás. Porque eu carrego culpas que não são minhas, eu carrego coisas que alguém um dia falou para mim, falou assim, você não é capaz. Como é que essa pessoa sabe realmente da tua vida que você não é capaz? Ah, mas foi meu pai que falou isso para mim, foi minha mãe que falou para mim, foi minha tia, foi minha avó. Como que eles vão saber se você é capaz ou não, se eles não são vocês? A gente não é uma extensão da nossa família. A gente não é uma extensão de ninguém. Nem do marido, nem da esposa, de ninguém. A gente não é uma extensão, nós somos seres humanos únicos. Então, a gente precisa de parar, de sair deste comodismo para seguir, para fluir, para olhar para um novo horizonte. E dói mexer em tudo isso? Claro que dói, porque a gente vai sair da zona de conforto. Só que o crescimento só vem quando a dor ela tá junta. Quando a Camila fala assim que fazer dieta é a mesma coisa de emagrecer, eu lembrei de um fato que aconteceu não faz muito tempo, que aconteceu comigo até, que eu precisei de ganhar uma gordura no fígado e uma pré-diabetes para mim poder perder peso. Até começar a live, ela falou assim, nossa, como você tá magra. E eu tenho que ficar brigando com essas doidas das minhas tias, que elas não se cuidam. Alguém me ajuda aí, tá? Puxar as orelhas dela. Mas agora tá indo bem, emagreceu. Sim. E aí foi aquela coisa. Eu estabilizei e comecei... Mas por quê? Às vezes, por que eu trouxe esse exemplo? Às vezes a gente se dedica demais a uma coisa. E eu estava o quê? Dedicada demais a uma coisa, que era o meu trabalho. Que era só trabalhar, e não tinha tempo para mim. O que aconteceu? Gordura no fígado e uma pré-diabetes. Parei, mudei a agenda, mudei minha rotina, mudei tudo. E hoje estou 8 quilos a menos. Perfeito. E eu vi aqui, ó, tem uma pessoa que falou, minha família é muito humilde, eu tenho um bom controle financeiro e devo a isso as dificuldades que tive e ainda tenho. Dinheiro para mim não é para gastar à toa. Exato. E isso me fez muito lembrar da nossa história. Nós não contamos esse detalhe, tá? Mas nós viemos de uma família extremamente humilde, tá? Extremamente. Eu e a minha tia somos as primeiras a se formar na nossa família, ter um curso superior. Na verdade, acho que as primeiras... Não, na verdade, tem mais um agora, né? Mas nós somos as primeiras pessoas da nossa família a ter acesso aí à educação tem mais dois. superior. Mais dois. Então, assim, nós viemos de uma situação muito difícil, mas nós tivemos, pelo menos a maior parte, né, da nossa família sempre foi centrada dentro dessa questão da humildade em relação a isso. Mas dá para dizer que a gente nunca passou por uma ansiedade financeira? Não dá, tá? Não dá. Dá para dizer que a gente nunca teve vontade de ter uma coisa que a gente não conseguiu? Também não dá. Muitas vezes as pessoas olham hoje para a vida que a gente conseguiu ter, especialmente agora que a gente trabalha em algumas empresas que fazem com que a gente viaje, né? E aí as pessoas olham para a nossa vida e falam assim, nossa, mas agora vocês estão com a vida ganha, com a vida boa. E eu, sim, sou muito grata a tudo que eu conquistei, mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que mudar, eu tive que quebrar os ciclos. Nós tivemos pais, né? Minha tia teve os pais dela, eu com os meus pais. Nós não tivemos pais que tinham ambição de construir, de crescer, de se tornar pessoas mais prósperas. Eles só tinham uma ambição ali de sobreviver. E ter essa ambição, a ambição muitas vezes é vista como algo ruim, mas a ambição ela é necessária para tirar a gente dessa zona de desconforto e fazer essa ansiedade que ela estava comentando, né, que às vezes paralisa até, fazer ela virar uma mola propulsora para a gente alcançar aquilo que a gente quer, tá? Então,
Ah, mas eu vim de uma situação muito humilde, eu ainda estou numa situação ainda muito de ter um ganho pequeno, estou começando a empreender agora, o início do empreendedorismo é muito difícil, né? Então, quer dizer, eu acho que não é só o início, não, eu acho que é sempre que vai ser difícil, os desafios talvez eles mudem, mas sempre vão existir os desafios no empreendedorismo, né? Então, o que eu penso assim, tá, pessoal, é a coragem que a gente tem que ter para enfrentar tudo isso, para que a ansiedade financeira, né, ela possa ser vencida e transformada numa potencialidade. A gente tem duas coisas para a gente fazer com os nossos traumas. A gente pode ou se basear neles e ficar sofrendo. Ah, meu pai era assim, vou continuar assim porque eu aprendi assim, minha mãe fez assim, eu vou. Ou eu transformo isso na minha maior potencialidade e falo, eu vou fazer diferente, comigo vai ser diferente. Quer eu tenha que desagradar algumas pessoas, quer eu tenha que abrir mão de alguns desejos momentâneos para conseguir coisas lá na frente, tá? A Camila falou uma coisa agora, que ela falou abrir mão de algumas coisas e de algumas pessoas. Gente, isso é uma coisa muito séria. Às vezes eu escuto muito isso. Ai, porque eu ganho tanto, mas eu tenho que ajudar fulano, ciclano, beltrano, e nanana, e nanana. Aí eu falo, mas para, vamos pensar aqui numa coisa, né? Eu faço isso em terapia, tá? Eu falo assim, mas espera aí, o que te leva a ter que ajudar todas essas pessoas? Ah, porque o fulano não trabalha, mas quantos anos essa pessoa tem? Ah, tem 30, 20, 40. Mas não pode trabalhar? Ah, não consegue trabalhar. Alto lá. Aí você está fazendo um processo reverso. Você não está ajudando, você está criando um problema para ele e para você, porque a partir do momento que você não estiver mais presente na vida dessa pessoa, ela vai se virar como? Então, assim, a gente tem que aprender isso também. E, às vezes, quando a Camila fala de deixar as pessoas, a gente tem que olhar para isso. Porque essas pessoas, às vezes, a gente tem que falar, ó, acabou a ajuda. Daqui para frente você caminha com as tuas pernas. E não estou falando quando se fala de pai e mãe, essas coisas. Não, a gente tem que estar com a nossa família, a gente tem que estar conectado com eles, claro, gente. Mas tem filhos, tem pessoas, até irmãos, que eles vivem de emprestar dinheiro, de arrumar uma coisa, de arrumar outra, me dá teu cartão, me faz isso. E não, gente, não é que você não possa ajudar em um momento complexo da vida dessa pessoa, que é da tua família, que está ali. Não é isso. Você pode, mas com limite. É aquela velha história do pescador. Só um pouquinho, Camila. É aquela velha história do pescador. Você não vai lá pescar para a pessoa e dar o peixe para ela. Você vai dar a vara e a minhoca e vai falar assim, se vira, eu vou te ensinar a pescar. Pode falar, minha filha. Hoje eu vi uma situação, tá? E até fazendo um gancho aqui com uma coisa que está muito em alta e que tem trazido muita ansiedade financeira também, que são os jogos Tigrinho, Betes, que tem tirado muita gente, muita vida, inclusive. Às vezes não a vida material aqui, né, de a pessoa morrer, mas a pessoa acaba entrando numa depressão profunda. Eu vi um caso em que a mulher gastou R$1 milhão, ela perdeu R$1 milhão no jogo do Tigrinho, e inclusive ela vendeu sem que a avó dela soubesse a casa que a avó morava, e ela colocou a avó numa situação. Que hoje a avó também encontra-se em depressão, né? Olha só como é grave, né? A gente tem uma sensação de que é possível ganhar dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe, gente. Não existe dinheiro, não existe tigrinho que vai fazer com que a gente enriqueça. Camila, mas eu vejo na rede social que tem um monte de gente ficando rico. Gente, isso não é o tigrinho. Existem tantas coisas por trás disso, né? Muitas coisas muito maiores, muitos esquemas. O que aparece lá, que ele está fazendo, que ele está ganhando, é tudo uma conta fake que é feita para mostrar na rede social. E muita gente está se enfiando em situações como essa,
porque acreditam que vão ganhar dinheiro fácil. Qual que é a forma de não cair nisso? É entender que dinheiro não vem fácil. Se a gente nasceu de família humilde, que nem a gente aqui, vai a gente não acordar cedo e trabalhar para ver se a gente consegue alguma coisa. Fato é que os problemas com finanças muitas vezes se dão por a gente buscar ser algo que a gente ainda não é. E eu estou falando ainda. Não estou falando que você nunca vai conseguir ser. Ainda não é. Então, eu até estava dando um exemplo ontem para o cliente que eu atendi. Eu tenho um sonho muito grande, muito ousado. E eu quero ter uma Dodge Ram. Alguém já viu aí essa caminhoneta? É o meu sonho. Eu falo que eu vou passar lá fazendo com a minha Dodge Ram, né? Mas, gente, hoje, na realidade que eu tenho, não adianta eu falar, talvez se eu fosse lá na concessionária, algum doido ia fazer um financiamento para eu ter uma Dodge Ram. Mas eu tenho condição de bancar isso? Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de pagar o combustível que deve usar para aquele carro se locomover. E tem muita gente que não consegue entender que ainda não é a hora. Vai chegar esse momento. E só para complementar uma outra coisa que a Marli estava falando, sobre a questão de a gente tem que se colocar no nosso lugar, existe um livro que chama Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele fez assim na minha cabeça, ó. Quem gosta de ler, leia esse livro, A Coragem de Não Agradar. Em um momento ele fala assim, cada um de nós tem que pegar a nossa tarefinha e fazer a nossa. A do coleguinha, a do parente, a do amigo, é dele. É ele que tem que fazer. Muitas vezes a gente carrega fardos de outras pessoas, assume responsabilidades financeiras de outras pessoas, coloca outras pessoas em conforto para você ficar em desconforto. E é aí aonde as questões emocionais vão pegar, a ansiedade financeira vai bater, e a gente vai se desesperar e, de repente, vai ficar doente por uma coisa que não era nem nossa. Se eu não me engano, eu já vi subindo aqui nos comentários alguém falando que teve problemas com dinheiro porque se endividou por outras pessoas. Então, muito cuidado. Pega a sua tarefinha, faz a sua. A do coleguinha, a do parente. Mas eu não posso ajudar? Pode. Você pode ajudar, mas quando você estiver confortável, nunca se colocar numa posição de desconforto para deixar o outro confortável, tá? É sempre, que nem eu falei, às vezes a gente precisa, acho que casou a fala perfeita, colocar a responsabilidade do outro no outro, para que o outro também aprenda, também cresça, também evolua do mesmo jeito que você está evoluindo. Porque é fácil falar assim, nossa, Camila foi viajar de novo, que nem já falaram, ano passado eu fiz 8 viagens, gente. 8 viagens pela SAS, saí do sul do Brasil, fui para o Rio Grande do Sul e cheguei até o Nordeste, viajando pela SAS, atendendo as pessoas, atendi muita gente lá no Rio Grande, que hoje também está no Instituto Dona de Si. E aí, falaram assim, um dia falaram para mim assim, nossa, mas você está no emprego dos sonhos, né? Você está viajando, mas ninguém sabe o meu cansaço, ninguém sabe quanto os perrengues que a gente passou em cada viagem. Então, se colocar nesses lugares, né, de não, eu não quero isso para minha vida, eu quero tal coisa, eu tenho que colocar pessoas nos seus devidos lugares, não ficar vivendo essas realidades das outras pessoas, isso é essencial e importante. Você assumir quem você é e a sua responsabilidade, como a Camila disse, fazer a sua tarefinha. A tarefinha do outro é responsabilidade do outro. Aí a gente colocou aqui os cuidados, né, do emocional na ansiedade financeira. Respirar fundo, identificar o que você está sentindo, escrever. Gente, quando você coloca no papel tudo que você precisa fazer, as coisas parece que elas, assim, abrem a mente, mesmo que você escrever num pedaço de papel lá, num rascunho, mas você escreve, você organiza o teu pensamento, você começa
a organizar. Procura. Hoje vocês têm essas mentorias maravilhosas do Instituto Dona de Si, que nem a Ju falou que vai ter semana que vem. A mentora, a pessoa que vai falar também sobre finanças aí com vocês, para vocês conversarem sobre isso, para vocês falarem sobre isso. Às vezes as pessoas têm muita vergonha de falar sobre a condição financeira, escondem essa condição financeira. E, gente, dinheiro a gente precisa de falar, a gente precisa de levar isso, a gente precisa de colocar essas coisas, entendeu? Faça o seu plano financeiro, por mais simples que ele seja, por mais simples que ele seja. Se for lá, se você pegar um caderninho, e eu lembro, quando eu comecei a minha vida financeira, eu tinha um caderninho assim, com um risquinho no meio, escrito quanto eu gastava e quanto eu ganhava. E aí eu ia deduzindo, às vezes não dava, porque eu estava empolgada com o meu primeiro salário, eu gastava, mas eu aprendi que eu não posso gastar. E eu aprendi, né, com uma consultora financeira aí, gente, que a gente tem que ter os dinheiros de reserva, né? A gente tem que fazer as caixinhas. E às vezes a gente empresta dinheiro dessa caixinha, mas a gente está devendo para nós mesmos. Né? E eu aprendi isso com ela. Ela me ensinou isso na minha vida. E hoje eu tenho. Eu cheguei aonde eu cheguei, até essa semana eu estava conversando com a minha sócia, falei assim. Falei, nossa, o movimento da clínica não está muito bom e tal, e estava preocupada. Ela falou assim, senta aí na tua cadeira. Olha de onde você veio e aonde você está hoje. Aí eu falei assim, vamos trabalhar, porque a gente tem que continuar crescendo, a gente tem que ser gente grande. Tem as preocupações? Tem, gente, como todas as coisas, quando você cresce, você sai da zona de conforto, você tem preocupações. Mas aí você olha para isso, você olha da onde você saiu para onde você está nesse momento. E cada uma de vocês, eu sei que vocês têm uma história que são histórias incríveis. E eu conheço mulheres, acho que a Samira está aqui, eu não sei se a Samira está por aqui. E ela é uma empreendedora nata. Saiu, veio do Instituto Dona de Si e voou. E está voando, e é uma pessoa talentosíssima. Então, olhem para a tua história de vida, para as coisas, e não tenham medo. Falem sobre isso, falem sobre suas finanças, procurem pessoas especializadas enfim, façam. Até vocês podem fazer grupos, né? Rodas de conversa para discutir sobre isso, de como é o melhor até para economizar, o que fazer, uma vai dando dica para a outra. Não tenham medo, porque o que as pessoas hoje em dia eu vejo que tem muito medo? O medo, às vezes, de eu vou falar isso para fulana vai me recriminar, ou vai ficar com inveja, que eu estou ganhando mais que ela e tal. Não é assim, gente. Procurem as pessoas que vocês têm confiança para abrir isso. Podem até falar isso na terapia. Quantas eu já não orientei, né? Para poder voar, para poder fazer as coisas, para poder sair da zona de conforto, né? Então, assim, gente, vai à luta, vai em frente. Mas nunca vai dar certo se você não tentar. Sim. Quer complementar alguma coisa? Pode passar para o próximo. Aí eu coloquei aqui, cuidar da mente é cuidar da vida, gente. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso dinheiro, é cuidar da nossa vida. Por quê? Não existe uma mente e não existe só um corpo. Existe um conjunto. Não é vergonha sentir ansiedade. Não é vergonha ter medo. Não é demonstrar fraqueza, porque muita gente fala isso para mim em terapia. Não gosto de demonstrar que eu estou com medo, não gosto de demonstrar que eu estou ansiosa, e tá ali assim, ó, comendo a unha. E posso complementar uma questão aqui? Pode. Eu tenho percebido, sabe, pessoal, que algumas pessoas, elas, como eu falei, querem a mudança, não querem mudar. Às vezes elas dão o primeiro passo,
inclusive, quando tem essa questão da dificuldade aí de se organizar financeiramente. E aí elas sentem, né? A Marluz estava falando sobre a questão da pessoa sentir vergonha. Aí a gente está lá no meio do nosso processo de mentoria, daí a pessoa para de me responder. Eu já sei o que aconteceu. Ela pisou na bola. E aí ela fica com vergonha de assumir que ela pisou na bola e ela fala: pisei na bola, agora eu tenho que desistir, não dá nada mais certo para mim. E eu ouvi uma nutricionista essa semana falando: não é porque na quarta-feira você falhou na dieta que na quinta, na sexta, no sábado você não vai continuar. Se você precisa, se você está fazendo aquilo pela sua saúde, você vai continuar. Assim como na gestão financeira, na sua organização. Muitas vezes a gente vai dar uma pisada em falso e vai cometer alguns erros. É natural do processo. É natural, tá? A grande questão aqui está na forma como a gente também vai se perdoar sobre isso e continuar, tá? Se toda vez que eu errar eu desistir, eu nunca vou conseguir evoluir. Então, eu estou no meu processo de organização, que é algo bem simples, inclusive, tá? Tem um slide que fala só sobre a parte da organização? O próximo vai falar? Não? Eu vou só comentar rapidamente sobre essa questão da organização. Ferramentas práticas. Legal. Então, assim, ó, o que nós vamos ter que fazer? A gente só precisa listar aquilo que a gente gasta. Falando em empreendedoras, tá, meninas? Esse é uma grande dificuldade que se tem. É separar a vida da empreendedora da vida da casa, tá? Que são coisas distintas. Eu preciso ter contas separadas. Qual que é a minha dica? A primeira dica aí. Abre 2 contas. Hoje em dia, né, você consegue ter facilmente acesso aí a 2 contas, tá? Tenha 2 contas. A conta da empresa, a conta sua. Mas eu ainda não tenho CNPJ. Então, abre 2 contas em bancos diferentes, que seja, tá? Porque você precisa estabelecer o que é que você ganha lá na sua empresa, no seu negócio. Mas o meu negócio é pequenininho, Camila. Que seja pequenininho. Ele precisa ter uma estrutura. Se você quer ser grande um dia, você tem que começar a se organizar no pequeno, tá? Então, você vai entrar tudo que entra e sai no dia. Camila, eu vou... Uma questão aí muito falada é o tal do Prolabore, né? A gente precisa estabelecer uma retirada de dinheiro lá dessa conta que é da empresa para a nossa conta pessoal. O que muitas vezes acontece é que a gente vai lá, compra um negocinho para casa e compra outro negocinho e vai fazendo essa retirada do dinheiro com muita frequência da conta da empresa. Acaba que a gente perde o controle também do que entrou e do que saiu, tá? Eu sei que é muito difícil no começo, tá? Sempre é difícil. Sair da desorganização é muito difícil, porque ser desorganizado não dá trabalho. Então, organizar algo que está bagunçado no começo é difícil. Então, vai ter que anotar tudo. Tem que anotar tudo, Camila. Até a bala que comprou. Até a bala. No começo, sim, tá? Mas esse é um clichêzão aí que os mentores financeiros ficam falando. Depois de um tempo, a hora que você consegue organizar as coisas, você não precisa mais fazer isso. Entrar nesse nível de detalhe. Mas se a gente confia só na nossa cabeça, a gente esquece tudo. Então, faz um caderninho de entradas e saídas para a empresa e um caderninho, né, uma outra folha separada para entradas e saídas da sua vida particular. Tive que ir na feira comprar um negócio, coloca lá. Eu vi uma pessoa que colocou, faço caixinha do aluguel. Minha vida é outra agora. Excelente. A caixinha, primeira coisa que você tem que pagar é aquelas contas que são fixas, né? Então, excelente, muito bom. Estabelecer metas reais. Está escrito ali, guardar R$5 por semana. Nossa, Camila, mas eu vou chegar aonde com R$5? Bem mais longe de que quem não guarda nem R$5. Isso eu posso ter certeza para vocês, tá? Evitar, então, fazer as dívidas lá por impulso e ter um momento para você, tá? Isso é muito importante, a gente ter esse momento para nós e autoconhecer. Os livros ali que a gente falou,
eu falei de um livro, uma outra pessoa falou sobre o livro do Pai Rico e Pai Pobre, é muito bom. Os Segredos da Mente Milionária também é um livro excelente. Tem um livro que fala sobre emoções financeiras e um que chama Psicologia Financeira. Também é muito legal para quem quer se organizar, tá? O de emoções financeiras é ainda mais passo a passo, assim, ajuda ainda mais, tá? Tem até umas coisas lá para você ir escrevendo no próprio livro, então é super legal. Mas coragem de não agradar, eu dei para ela, hein? É verdade. Então, pessoal, o que a gente tem para fazer aqui não tem um segredo, né? Nossa, Camila, é algo revolucionário. Não, eu preciso organizar. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que vocês tiverem clareza, sabe a minha cliente lá do começo que eu comentei, ela não tinha ideia que ela gastava R$2.000 de iFood. É só a hora que você escreve, coloca no papel o que você gasta, tudo que você gasta, que você tem ideia do que você está fazendo. Você tem ansiedade financeira porque você não tem noção do que está acontecendo. Você só vê o dinheiro caindo, 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 lá sua conta indo para o vermelho, 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 e não tem noção de onde o dinheiro foi. Ai, Camila, mas eu acho um saco ter que ficar anotando isso o tempo inteiro, qualquer coisa que eu compro. Como eu falei, eu sou contra você ficar refém de um negócio para sempre. Talvez você até pegue gosto por isso, mas a hora que você se organizar, você vai perceber que não vai ser a bala que vai fazer a diferença. Não é o café. Antigamente se falava que o coitado do cafezinho, né? Ah, o cafezinho é o vilão. Não é o cafezinho que é o vilão. São os excessos de coisas sem necessidade, tá? É o creme que você comprou lá, você já tem 10 cremes no banheiro e você vai comprar outro que a pessoa falou que aquele ali é sensacional. Que você viu na rede social que a fulana deixou o cabelo mais bonito, que a fulana usa. É aquela propaganda enganosa que promete trazer a felicidade. Exato. Essa semana mesmo, o meu TikTok, ele tá bombando do secador da Filco, que ele seca, enrola, faz isso, faz aquilo, né? Acho que é 5 em 1. Bombando, falando que na Havan tá na promoção, e aquilo eu já fiquei com a vontade, e aí eu comecei a pensar, existe uma regra dos 3 dias, que eu vou dar de dica aí para vocês da mentoria, tá? Regra dos 3 dias. Quando vocês quiserem alguma coisa, esperem por 3 dias. 3 dias. Tá? A próxima vez que vocês tiverem vontade de comprar alguma coisa, espera 3 dias. Se em 3 dias aquilo ainda for uma necessidade, você vai se programar para comprar. Se em 3 dias aquilo não for uma necessidade, você já até esqueceu daquilo. E aí, quando eu pensei, né, no secador, eu pensei o seguinte: gente, eu tenho um secador de cabelo, eu tenho uma chapinha, e eu tenho um negócio de enrolar o cabelo, e tenho uma secadora de cabelo. Todos, a chapinha eu ganhei, a secadora eu ganhei, o secador eu ganhei, todos eu acabei ganhando, né? Eu não comprei ainda, para minha sorte eu não comprei. Para que eu vou comprar outro negócio só para dizer que eu tenho um só? Não tem necessidade. Mas no primeiro momento, se eu fosse agir no impulso, com certeza eu teria entrado lá, mas estava só 399 parceladinho em 10 vezes. Ai, vai dar tudo certo. Não tem necessidade. Então, o que eu quero deixar de regra aí, que nós já estamos até com o tempo estourado aí, de dica, 3 dias. Espera 3 dias, tá? Se a vontade passar e não tiver necessidade, vocês já partiram para o próximo. Vai usando a regra dos 3 dias, regra dos 3 dias. E anota tudo. Com base no que vocês anotarem, vocês vão perceber aonde está indo o dinheiro de vocês. A partir disso, você faz o plano. Consigo diminuir? Ah, e não é assim não, tá? Ai, agora eu me empolguei. Peraí, isso é um golinho. Se vocês perceberem, estou gastando R$100 com Uber. Você não vai falar assim, mês que vem eu vou gastar 0. Você vai falar, mês que vem eu vou gastar 80. No outro mês eu vou gastar 60.
E assim você vai diminuindo. Não adianta querer fazer dieta milagrosa, tá? Não existe, não tem como. Se não for com sacrifício, né? Mas exige o sacrifício, mas ele tem que ser de forma moderada, de forma Não intensa. planejada, Isso. porque senão a gente não consegue manter. Mas ali no slide está lá, evitar as dívidas por impulso, né? E tem esses momentos para vocês, gente, e é importante também a gente ter momentos espirituais, eu coloquei ali momentos de oração, né? Mas cada um tem seu credo, tem sua crença, tem sua espiritualidade, de meditar, de refletir, de fazer reflexões, de caminhar, é importante exercitar o corpo, né? São essas ferramentas práticas. Ter as conversas, as rodas de conversa, participar de coisas que vocês têm dentro da comunidade, às vezes, né? Procurar rede de apoio, né? Buscar, que eu já até falei isso, participe das oficinas, dos projetos, porque assim, quando você está ali em movimento, às vezes nessas conversas vem coisas, e eu vejo muito, eu acompanho o Instagram do Instituto, vejo as coisas que a Suzana fala, as coisas que às vezes tem outras mentoras que vêm falar com vocês, esse apoio que vocês recebem. Então, assim, quando uma apoia a outra, e eu não falo lá que eu vou lá e vou pagar a conta da Camila, não. E nem a Camila vai vir pagar a minha conta. Ah, mas poderia, né? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Porque tia é bicho bobo, tá, gente? Tia é bicho bobo. Compra tudo para agradar o sobrinho. Aí ela, inclusive, já comprou meu presente de aniversário. Estou esperando para receber já. Já comprei. Mas uma coisa baratinha, não foi nada caro dessa vez. Por favor. Mas, assim, é buscar esse apoio. Outra coisa, você quer presentear alguém que você gosta muito? Não tem problema. Compre um presente. Mas você não precisa de comprar um presente que você vai gastar um dinheiro horrível que você nem tem para gastar. Compre algo que está dentro da sua possibilidade. Você pode presentear alguém que você ama. Claro que você pode, mas calma. Dentro da tua possibilidade, da tua necessidade. Sabe? É esse apoio, buscar esses valores, né? Aí eu até tenho uma frase ali: seu valor não está na sua conta bancária. Então, assim, se você é uma pessoa íntegra, se você se valoriza, se você se coloca nesse autocuidado, você vai inspirar mulheres. Você vai inspirar outras pessoas. E outra coisa, se alguém está com você pelo que você tem, essa pessoa nem merece estar com você, né? Eu ia chegar justamente nisso. Porque se ela está por qualquer coisa que seja financeira, ou que você possa proporcionar para ela não tem que estar na tua vida. Ela tem que sair da tua vida. Você tem que aprender a escolher as pessoas que vão fazer o quê? Vão falar assim: eu te apoio, vai lá, eu te ajudo. O que você precisa? Eu não posso te ajudar financeiramente, mas eu posso te dar uma palavra de carinho, de atenção, eu posso ajudar você a fazer a propaganda do teu negócio, eu posso ajudar você. Essas pessoas têm que estar do teu lado. Essas pessoas têm que estar do teu lado. Sem dó. E aí, o que está acontecendo? A gente precisa de cuidar da mente, cuidar do coração, para cuidar das finanças, para cuidar das coisas que trazem a nossa paz de volta. A gente tem que buscar isso, a nossa paz de volta. Uma frase que eu escuto muito, inúmeras vezes dentro do consultório, tanto no atendimento, quando eu falo consultório, eu incluo os atendimentos online, é o seguinte: eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou, eu me perdi. Aí eu falo assim: mas você está falando não para as pessoas? Aí a pessoa olha para mim e fala: não, eu só falo sim.
E quem já foi minha paciente aqui sabe o que eu tô falando. Aí eu falo assim, toda vez que você fala um sim para o outro, sem poder falar este sim, você fala um não para você. E, gente, isso é muito, mas muito da gente. Muito de nós. Porque a gente quer agradar. A gente quer sempre que o outro nos acalente, a gente vai buscar esse afeto e a gente não compra afeto. Quando a gente fala não e a pessoa respeita esse não, essa pessoa tem que ficar do teu lado, porque ela está te respeitando. Ela está sabendo aonde que ela está pisando, ela está sabendo que você tem um limite, que você também precisa de estabelecer esse limite para o outro. Você precisa de colocar essas coisas e esses valores, que você tem o seu valor, e que nesse momento... E você pode falar não sorrindo. Pode falar não para as pessoas sorrindo. Olha, infelizmente hoje eu não posso te ajudar. Isso vai para trabalho, isso vai para finanças, isso vai para tudo. Você pode falar não para o outro, você não precisa ser grosso. Olha, não consigo te ajudar hoje. O que eu posso fazer por você hoje? Te ouvir. Às vezes, só sentar do seu lado e falar assim, vai ficar tudo bem. E aí você fala, te dou meu ouvido hoje, mas não consigo resolver o teu problema. E isso é importante, gente. Isso é rede de apoio, isso é afeto. Aqui estão os canais da SAS, quem quiser, curte, compartilha, vai lá. Tem o meu Instagram pessoal, que é Marluz da Mata, @Marluz da Mata, e o da Camila também, se a Camila quiser falar o Instagram dela. Vou colocar aqui, o meu é @Camila Veiga Oficial. Por lá a gente tem dicas também de finanças, quem precisar aí de ajuda, né? Eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim para mim, Camila, como é que... E eu, muitas vezes, deixei de prestar os meus serviços por conta de não saber como que eu poderia cobrar de alguém que tivesse dificuldades financeiras. Mas hoje eu percebo que a gente dá jeito para tudo. E a gente sempre organiza as coisas para poder auxiliar, porque eu tenho um propósito de vida comigo, que é muito mais do que dinheiro para mim. Para mim, é transformar a vida das pessoas. Eu faço isso com todo o amor do meu coração, sabe? Eu sempre falo para a pessoa, falo assim, ó, se é isso que você quer, nós estamos juntos, o jeito que a gente vai negociar isso aí depois, lá na frente, a gente dá um jeito. Então, assim, fico muito honrada mesmo, pessoal, de ter participado aqui com vocês. Acho que agora a gente vai abrir para as dúvidas, né? Mas já gostaria de agradecer e dizer que está nas nossas mãos fazer diferente. Cuidar do nosso dinheiro é extremamente importante, porque ele é uma das ferramentas para a gente alcançar aqueles desejos materiais que a gente tem no nosso coração, e todos nós temos algum desejo, tá? Mas não é impossível, talvez seja difícil, mas não é impossível, tá bom? E eu vou deixar aqui, tá, o convite para todas que quiserem fazer terapia pela SAS. Hoje a gente disponibiliza esse serviço de uma parceria maravilhosa aí, que está desde, acho que de 2023, 2022, 22 ou 23, eu não lembro direitinho bem a data, que a gente começou aí com o Instituto Dona de Si. A gente disponibiliza terapia breve para as pessoas que estão na jornada, né, do Instituto Dona de Si. Então, assim, usem e abusem desse canal. A gente tem um time de profissionais totalmente capacitados. Olha lá, alguém me falou que começou em 2022. Respondeu a minha dúvida, não lembrava. Obrigada. E, assim, vocês têm esse canal, não deixem de fazer a terapia, não deixem de buscar isso, tá? Não deixem de olhar para si e ver como vocês são importantes e são capazes. E hoje vocês estão aqui numa quarta-feira à noite, 124 mulheres reunidas aqui, estou tão feliz de ver tudo isso, escutando, ouvindo. E agora eu espero abrir as perguntas e aprender mais ainda com vocês. Então, façam terapia, procurem as suas aceleradas, falem que vocês querem fazer terapia. E aí, não sei se a gente vai conseguir responder todas as perguntas, porque eu tenho
Eu tenho ainda um compromisso hoje, às 9 horas, então eu não sei se a gente vai conseguir responder todas as perguntas, mas depois a Ju pode me mandar as perguntas, eu vou responder com todo carinho. Eu e a Camila responde, manda para vocês, mas pode abrir agora, a gente tem mais meia hora aí, vamos abrir para as rodas de conversa. E agradeço, gente, agradeço de coração, vocês não sabem o carinho que eu tenho por todas vocês, do Instituto Dona de Si, pelas aceleradas e por todo mundo aqui, tá? Obrigada, gurias. Obrigada, Marlúcia. Obrigada, Camila. Foi extremamente enriquecedora essa aula, de verdade, assim, porque eu estou lendo os comentários aqui, acompanhando. Eu tenho uns recadinhos para dar antes de abrir para as perguntas, tá? E, gurias, hoje, como a Marlúcia disse, ela tem um compromisso às 9 horas, então vamos colocar, assim, ó, 3 minutos de fala no máximo para dar tempo de elas responderem. Primeiro lugar, a gente sempre pede uma mensagem-chave para as mentoras fazerem, né, para depois prestarem contas lá com as suas educadoras, darem presença. Eu já aproveitei aqui a pergunta que a Camila fez, para vocês responderem individualmente, não no grupo, tá? Porque senão quem não assistiu a mentoria fica sabendo da mensagem, então vocês têm que pegar lá e responder direto para a educadora no privado, que é o quê? Como é que é o nome da regra para saber se a gente quer mesmo comprar uma coisa? Pode escrever aí no chat, se vocês anotarem. Qual é o nome da regra? A regra dos 3 dias. Isso. Ó, deu cola aí já, tá? Mas não tem problema. Quem tá Eu quero aqui... ver todo mundo fazendo a regra dos 3 dias, hein? Eu vi uma pessoa escrevendo ali que ela faz a regra das 3 semanas, mas daí é muito autocontrole, né, Camila? Pelo amor de Deus. Demais, demais. Não, passou de 3 dias, já tá ótimo, já desistiu, eu tenho certeza. Gurias, para quem tiver interesse em fazer terapia, entre em contato com a sua educadora, pede o link, faça a sua inscrição, que vai ter um processo seletivo, daí as gurias da SAS vão entrar em contato, tá? Importante também que eu li ali nas perguntas, já no chat, umas pessoas dizendo assim, não foi uma, foi mais de uma, eu preciso muito de ajuda, tipo assim, me salva. A gente tem uma rede de apoio incrível, que é o Instituto. Nós temos a SAS e a SAS como rede de apoio também, mas a gente sabe que ninguém vai vir pegar a gente pela mãozinha. É o que a Marluce disse lá, a gente vai dar o peixe, a varinha, a minhoca, mas quem vai pescar o peixe cada uma por si, né, gurias? Exatamente. E assim, como é que a Camila falou, a gente não tem que fazer pelo coleguinha, o coleguinha tem que fazer por ele. Tá bom? Pegue a sua tarefinha e faça. Sua tarefinha, isso aí. Então, as perguntas, vamos por ordem aqui. Gurias, lembrando, temos pouco tempo e muita mulherada para falar. A primeira que levantou a mão já lá no começo foi a Ângela Cristina. Vai lá, Ângela. Vou parar de apresentar aqui, para mim ver todo mundo. Isso. Boa noite, gente, que incrível, maravilhoso. Gostaria de parabenizar essa menina Camila, maravilhosa, uma menina tão jovem, a tia também, que dava muito a sobrinha, que coisa linda, eu também sou também sobrinho. Maravilhoso, cada aula melhor que a outra. Essa, para mim, é a melhor de todas, porque cada dia uma aula diferente, maravilhosa. Gente, parabéns. Camila, parabéns para você, que você seja muito próspera. Eu amei essa aula. Obrigada. Nem era uma pergunta, Angela, era só um elogio. É que dizem que quando a gente faz algo com amor, fica tudo mais gostoso, né? Eu estava aqui, tô com uma colega aqui, eu estava falando para ela, nossa, hoje eu tô tão cansada, mas quando eu estou falando sobre isso, sobre o poder que a gente tem quando a gente se transforma financeiramente, o meu cansaço vai embora, eu falo, eu tô quase sem voz, mas eu continuo falando. Então, assim, gratidão por ter dado essa oportunidade, esse espaço, estou sempre disponível, que vocês precisarem, eu estou por aqui. É que a tia pede com todo jeitinho do mundo, né? A tia fala assim, faz pra ti. Que amor. Não, mas não precisa de muito jeitinho, não. Para falar de finança, pode me chamar que eu venho. Ela vem. Maravilhosa. Vai lá. Vou abrir agora para a Lohane. A Lohane é nossa educadora e também contadora, né, Lohane? Abre aí com essa pergunta. Não, na verdade, eu ia falar que a Camila arrasou, porque eu dei uma aula sobre MEI, né, para as meninas semana, acho que retrasada, e tudo que ela falou foi o que eu falei. Então, assim, para elas verem que realmente, né, a gente está
a solução é única, né? Você só tem um caminho quando você, né, é empreendedora. Então, assim, eu achei magnífico. Eu até comentei com a Elaine no WhatsApp, falei, nossa, ela tá falando tudo que eu falei. E a Marluce foi minha psicóloga. Eu amei. Eu lembro de você, meu amor. As terapias com ela foi maravilhoso. Minha carreira, assim, deslanchou depois das